Aí, começou. Na letra A eu só fiz o esforço. Dá um zoomzinho para nós aí, por favor, Giovanni. Ah, Isto. eu só fiz a força de 200 newtons dividido por 0,05 metros cúbicos, que daí dá 4.000 PA. Letra A. Perfeito. Então, pessoal, pressão, né? Força sobre área, certo? Então, tá tudo no sistema internacional, né? Então, Pascal é Newton por metro quadrado, né? E tudo no sistema internacional, força sobre área. Então, ok. Alguém quer apresentar a letra B? Ô, professor, você pode mostrar aquele negócio de novo, aquele quadro de novo? Porque eu tô só para acabar a letra D e eu não sei quanto que equivale a milímetro de mercúrio. 1 milímetro de mercúrio é 133,322. Tá, obrigado. 133, tá aí no... Quer que eu pare de compartilhar? Pode, pode. Pronto. Então, quando vocês veem essas unidades malucas aí, né, gente, é porque a pressão ela é medida em várias formas, né? E essas formas se conectam, certo? Então é interessante a gente linkar essas conexões, para aí você chega no exercício, está lá em milímetro de mercúrio, e você fala, o que é isso? É pressão, tá? Então, é só para a gente abrir o leque de opções, porque é uma grandeza, né? A pressão é uma grandeza muito, que tem vários tipos de unidades diferentes, mas que elas se conectam entre si, tá? Alguém quer participar, quer apresentar? Mais alguém? Posso apresentar, professor, se quiser. Então vai, Zé. Compartilha essa tela aí com a gente, por favor. Foi? Não. Agora tá indo. Dá um zoom para nós. Isto. Peguei a tabelinha, aí com base no resultado que a gente pegou na 1, Uhum. eu só fui e usei uma regrinha de 3 aqui. Isso. Uma TM vai para 101.325 Pascal, resolvi. Aí a resposta bateu o que você tinha colocado no gabarito, Lucas. Perfeito. Regra de 3, né, gente? Para transformar uma unidade na outra. Alguém mais, gente? Ô, professor, eu fiz daquele jeito lá, que é regra de 3 direto, né? Aham. Aí, se você quiser que eu apresente a C, Pode ser. então tá bom. Tá apresentando? Sim. Tá, né? Então, daí aqui na C, eu prefiro trabalhar com unidade de medida porque eu me perco muito com a vírgula depois. Na verdade, com unidade de medida. Com potência de 10. Aí, ficou 4 vezes 10 ao cubo Pascal, né? Aí, vezes 1 bar, que equivale a 1,01 300 e alguma coisa vezes 10 à quinta. E aí dá aproximadamente 4 vezes 10 menos 2 bar, né? Ah, perfeito. Regra de 3, feita diferente. Uhum. Ok. Faz a última. Alguém quer fazer a última, gente? João Vitor. Não, então vai ser de novo, João Vitor. Não tô te ouvindo, você tá sem microfone. Aí aqui foi a mesma coisa, 4 vezes 10 ao cubo Pascal, que equivale a vezes, né, 1 milímetro de mercúrio, que equivale a 133,322 pascais. Ou Thor, né, também, Torricelli. Isso é igual a 30,002 milímetros de mercúrio. Perfeito. Então, pessoal, sempre que tem uma coisa de se vier ATM, bar, milímetro de mercúrio, né? Newton por metro quadrado, não se assustem, são unidades, Pascal, são unidades de pressão, certo? A gente não vai trabalhar isso muito na disciplina, mas trabalhar no finalzinho a gente trabalha um pouco, mas é muito usado em mecânica dos sólidos, ok?
João, pode parar de compartilhar, por favor? Vamos para o conteúdo de hoje, então. Tá? Desculpa, professor, eu esqueço. Não, relaxa, tranquilo. Então vamos para. A gente vai fazer uma revisão hoje, pessoal, sobre vetores, tá? Porque essa disciplina inteira é decomposição vetorial, certo? Decomposição de forças, né? Então nós vamos fazer uma revisão bem legal aqui de vetores, beleza? Conto com a leitura de vocês, tá? Eu vou chamar pela chamada aqui. Então, vetores forças em 2 dimensões, tá? Vetores força em 2 dimensões. Então, é isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Enzo, tá aí? Tô aqui, professor. Lê para nós isso, por favor, Enzo. Você tá compartilhando a tela? Não tô, peraí. Tá vendo aí agora? Tô sim. Pode começar? Pode. Objetivos do capítulo. Mostrar como somar forças e decompô-las em componentes usando a lei do paralelogramo. Expressar a força e sua localização na forma vetorial cartesiana e explicar como determinar a intensidade e a direção dos vetores. Introduzir o conceito de produto escalar para determinar o ângulo entre 2 vetores ou a projeção de um vetor sobre o outro. Tá. Esse capítulo do livro, ele dá uma viajada lá na regra do paralelogramo, né? Ele dá umas aplicações, assim, que são usuais, mas o mais importante é decompor isso, as forças, colocar as forças dentro de um diagrama de corpo livre, né? E decompor essas forças em x e y, certo? Para a gente conseguir achar a força resultante, o ângulo de direção da força, né? Esse é o nosso grande objetivo. Por que se calcula isso? Para jogar no software. Ó, o ângulo de inclinação dessa viga é tanto, né? O peso atribuído é tanto, né? A força de apoio tem que ser tanta, a direção é tal, né? Então, você joga esses dados no software e consegue projetar um prédio, por exemplo, tá? Lógico que com várias outras coisas, né? Mas são princípios da estática que são muito importantes, tá? Então, a gente vai aprender a como manusear e revisar, porque isso que vocês já viram em Física 1, Física 2, né? Até Física 3 tem um pouco de decomposição vetorial, não sei se vocês já fizeram Física 3, mas sempre cai, né? A física sempre cai em vetores, ok? A maioria das grandezas estudadas na física, né, grande parte são grandezas vetoriais, ok? Então, as regras de vetores são aplicadas para todas as grandezas vetoriais. Eric tá aí? Gabriel Afonso? Opa, tô aqui, senhor. Lê para nós, Gabriel, por favor. Escalar. Uma quantidade caracterizada por um número positivo ou negativo é chamada escalar. Por exemplo, massa, volume e comprimento são quantidades escalares usadas frequentemente em estática. Neste livro, os escalares são indicados por letras em itálico, como escalar A. Nesse livro, pessoal, toda vez que uma coisa é escalar, ele usa essa... Então, quando a gente falar em escalar... olha eu usando o outro mouse. Nós vamos usar, né, uma letra maiúscula meio que itálica, certo? Isso que vai indicar que é uma grandeza escalar. O escalar nada mais é do que eu atribuir uma quantidade, né? Então, essa massa, a massa tem direção e sentido? Não tem. A massa é medida em quilogramas, certo? Sistema internacional. E ela não tem módulo nem direção nem sentido. Ela é só uma quantificação, certo? Então, ela é uma grandeza escalar, né? Assim como várias outras coisas, volume, comprimento, né? Quando a gente vai para uma força, então uma força ela já é vetorial, então ela tem que ser representada por um vetor. Porque ela, dependendo do ângulo, ela varia, né? Dependendo da direção, ela muda o campo de atuação sobre o corpo, né? Dependendo do sentido também. Então, toda vez que uma coisa na natureza, né? Que você vai medir, a direção dela importa, né? O sentido também importa, além do módulo, que é a quantificação dela, você vai representar por um vetor, né? Caso contrário, é um escalar, ok? Gabriela Campos está aí? Giovanni Amaral? Eu tô, professor. Lê para nós, Giovanni. Pode ler. Pode. Vetor. Vetor é uma quantidade que tem intensidade e direção. Em estatística, as quantidades vetoriais encontradas com frequência, sua posição, força e momento.
Em trabalhos manuscritos, o vetor é representado geralmente por uma letra com uma flecha sobre ela, como é o Azinha, ou a flechinha. A intensidade é designada por o A, flechinha. Módulo de A. Módulo de A, ó, flechinha, né? Não sei o nome. Ou simplesmente A. Isso. Neste livro, os vetores serão representados em negrito. Por exemplo, A negrito será usado para designar o vetor A. Sua intensidade, que é sempre uma quantidade positiva, será representada em itálico, escrito por módulo de A ou simplesmente A, quando fica entendido que A é um escalar positivo. Perfeito. Então, é importante a gente ressaltar essa definição. O livro que definiu assim, eu não gosto muito disso aqui não, tá? Esses itálicos aqui, mas enfim, o livro ele resolveu usar isso, então a gente respeita, mas normalmente nos exercícios eu não vou fazer assim. Vou fazer quando é vetor, o A com a flechinha, quando é o módulo eu coloco as barras, né? Então, mas na nossa teoria aqui que a gente for ler, né? Toda vez que vier um número, uma letra maiúscula itálica, sem estar em negrito, ela é um escalar, né? Toda vez que ela vier uma letra maiúscula e itálica em negrito, né? Não itálica, né? E em negrito, ela é um vetor, certo? Então, escalar é uma quantificação. Só interessa o módulo dele, a quantidade focal ali da grandeza, né? Já o vetor, não. O ângulo que atua vai variar, né? Ele interfere na força, a direção também e o módulo também, ok? Ah, professor, por que é assim? Pessoal, porque dizem que foi Albert Einstein, né? Ele estava estudando física, né? E aí ele percebeu que o cara é gênio, né, gente? Como pode, né? Um trem desse, eu fico cabulado, mas enfim. E aí ele parou de estudar, ele teve que parar a física e estudar matemática, porque a matemática não oferecia bases, né? Para que ele estudasse as teorias físicas, né? Então ele foi lá melhorar a geometria analítica, né? A parte de álgebra linear, para conseguir fundamentar as teorias da física, que são muitas das vezes ligadas, né, aos vetores. Então ele foi lá e conseguiu enxergar que uma força, quando você puxa uma cadeira, por exemplo, você não pode só representar esse feito, né, por um módulo. Você precisa de um ângulo de aplicação e você precisa de uma direção e um sentido, né? Então é isso que fundamentou a teoria física. E quando a gente coloca isso na prática, a gente vê realmente que é o que acontece, né? Todos os cálculos matemáticos por causa de vetores representam fidedignamente eu puxar uma cadeira, né? Então, o meu braço está representando uma força, que é representada por um vetor dentro da matemática e da física, tá bom? Então, essa é a ideia. Porque muitas das vezes a gente aprende, é vetor, é escalar. Mas por quê? Porque, através dos cálculos, né, se chegou a ideia que, para você calcular uma força-peso, você precisa de um módulo, de uma direção e um sentido. Se você não tiver essas três coisas, você não calcula fidedignamente a atuação daquela força-peso, né? Então, é isso que fundamentou as teorias matemáticas e físicas, tá bom? Gustavo Gomes está aí? Sim. Lê para nós, por favor, Gustavo. Pode ler? Pode. Um vetor é representado graficamente por uma flecha, usada para definir sua intensidade, direção e sentido. A intensidade do vetor é o comprimento da flecha, a direção é definida pelo ângulo entre o eixo da referência e a reta de ação da flecha, e o sentido é indicado pela ponta da flecha. Por exemplo, o vetor mostrado na figura 2.1 tem intensidade de 4 unidades, direção de medidos no sentido anti-horário, a partir do eixo horizontal, e sentido para cima e para a direita. O ponto 0 é chamado cauda do vetor. O ponto P é a ponta. Certo. Pessoal, aí muitas das vezes a gente se pergunta, né? Qual que é a diferença de direção e sentido, né? Então vamos ler com bastante calma para vocês entenderem isso, né? A direção, pessoal, é o ângulo, certo? Então tá aqui o ângulo da minha força. Então a minha força, ela está aplicada neste ângulo, né? O sentido, né? Nesse caso aqui, é se ele é para esse lado ou se ele é para esse lado, certo? O sentido, então, está muito ligado a uma linha imaginária que a gente traça em cima do vetor, né? O sentido, ele está indo aqui, ó, ou ele pode ir para cima,
ou ele pode ir para baixo dentro dessa linha de ação da força, tá? Ou do vetor. Então, quando eu falo de direção, né, é o ângulo com que essa força está submetida a um eixo de referência, né? E quando eu falo em sentido, é como se fosse, para baixo, para cima, nordeste, noroeste, sudeste, norte, né? É só lembrar da bússola lá que você vai lembrar da questão do sentido. Então, se era para cima, para a direita, né? Então, a gente vai entender que o sentido seja a posição da flecha, né? E o ângulo é do eixo de referência até onde a linha da força está sendo atuada, ok? Então, é interessante, né? A gente está definindo o vetor de uma forma mais simples, né? Que vê que realmente não é só algo ilusório, é algo prático, né? E entender as questões de direção, sentido e módulo, que são muito importantes. Normalmente, o comprimento da flecha, né? Em alguns casos, é dado pela intensidade, né? Do vetor, certo? Normalmente extraído pelo Teorema de Pitágoras, né? A gente vai ver que também existem outras formas de representar, ok? João Vitor Pereira tá aí? Tô sim. João Vitor, por favor. Notação de vetor cartesiano. Também é possível representar os componentes de uma força em termos de vetores cartesianos unitários. Quando isso é feito, os métodos da álgebra vetorial são mais fáceis de aplicar e pode-se ainda verificar que essa prática torna-se particularmente vantajosa para resolver problemas tridimensionais. F é igual a fx na direção y mais fy na direção j. Perfeito. Pessoal, então uma coisa muito utilizada, né, é isso daqui. A gente pegar um vetor, né, resultante e segmentá-lo em componentes y e componentes x. Normalmente pela fórmula de Pitágoras, seno, cosseno, tangente, né? Então, uma força resultante, ela pode ser decomposta tanto na direção, se ela tiver um ângulo de inclinação, obviamente, né, que seja diferente de 0, ou 90, ou 180, né, ou 360, e os ângulos sequenciais do ciclo trigonométrico, né, mas aqui ela pode ser decomposta na direção y, na direção y, na direção j, ou na direção x, direção y. Eu, particularmente, não gosto de fazer assim. Eu não gosto de fazer x com i e j. Eu prefiro fazer em parêntese. Isso é um jeito que eu faço, mas vocês podem fazer com i e j sem problema nenhum. Em vez de colocar i e j, eu faço um parêntese, a primeira componente, vírgula, a segunda componente, vírgula, a terceira componente. Eu prefiro calcular dessa forma, eu acho mais rápido, tá? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se quiser, somatório de x, soma todos os na direção i. Somatório de y, todos na direção j. Também dá a mesma coisa. Mas a grande ideia é que uma força, né, decomposta aqui, ela vai se decompor pelo Teorema de Pitágoras ou pela fórmula do seno e cosseno, né? Na verdade, a força resultante encontrada pelo Teorema de Pitágoras, né? Ou por seno e cosseno, né? Então, esse vetor V aqui, eu quero decompor ele em y e em x. Vocês vão ver que em muitos casos a gente vai ter que fazer isso para achar várias coisas que a gente precisa achar aqui dentro da estática, tá bom? Então, como que eu vou decompor esse vetor x, né? Esse Vx vai ser a parte x do meu vetor V. Esse vetor y é a parte y desse vetor V, porque esse vetor está na diagonal. Se esse vetor tivesse só em cima do eixo x, só teria força, esse vetor só teria intensidade em x. Se esse vetor não tivesse na diagonal e tivesse só na direção y, ele só teria intensidade em y. Mas quando eu tenho uma diagonal, eu passo a ter uma componente tanto em x quanto em y, certo? E como que a gente decompõe isso? Seno e cosseno, né, pessoal? Então, aqui, ó, o ângulo aqui é esse ângulo que deve ser θ, eu acho, né? Esse vermelhinho aqui é o ângulo θ. Então, o que está encostando, né, no eixo, eu vou falar que é o quê? Cosseno, né? Então, cosseno de θ é cateto adjacente, né, que é o Vx, sobre a hipotenusa, que é o V. Se você multiplica cruzado, Vx é igual a V cosseno θ. Quando o ângulo está oposto ao lado que vai ser decomposto, no caso, a componente y está aqui, eu posso trazer ela para cá, né? Então, seno de θ é o cateto adjacente, que vai ser esse comprimento, que é o mesmo desse, sobre a hipotenusa, que é V, certo? Então, Vy é V seno θ, certo? Então, a gente tem esta relação dentro, né? Vocês podem perceber que é um triângulo retângulo, né?
assim como esse triângulo aqui com os catetos e a hipotenusa. Hipotenusa sempre oposta ao ângulo reto, né? 90 graus aqui, a hipotenusa aqui. 90 graus aqui, a hipotenusa aqui. Dessa forma, a gente consegue, né, decompor os vetores e também encontrar a força resultante. A gente vai treinar muito isso ainda. Bom, então essa é a ideia aqui, né? A força resultante, né? Se eu tenho uma componente y, uma componente x, né? E eu quero achar o valor dessa força resultante, eu pego essa componente y, desloco ela até aqui, então eu formo um triângulo retângulo, certo? 90 graus aqui, ó, entre a força y e a força x. Faço o Pitágoras, né? Da força x com a força y, extraio a raiz aqui, eu achei a força resultante, que é a minha hipotenusa, que é este vetor aqui, ok? Aí o ângulo de direção da força, né? Tal tangente ao cateto oposto ao ângulo, que é a componente y, FRY, dividido pelo cateto adjacente, que é FRX, a tangente do ângulo θ, né? Se você faz o arco tangente, você acha o componente θ. Então, o θ, né, que a gente vai tentar muito descobrir nos exercícios, ele quase sempre ele é o tangente, né, da componente y sobre a componente x. Depende da posição do ângulo também. Nós vamos treinar isso bem fortemente. José Vitor Rodrigues já leu? Tá aí, José Vitor Rodrigues? Ok, professor. Tá. Você não leu não, né, José? Não, li não. Pode ir, pode ir. Pontos importantes. A resultante de várias forças coplanares é determinada facilmente se for estabelecido um sistema de coordenadas x e y, e as forças forem decompostas ao longo dos eixos. A direção de cada força é especificada pelo ângulo que sua reta de ação forma com um dos eixos ou por um triângulo inclinado. Certo. João, deixa eu só dar uma complementada aqui. Coplanares, pessoal, quando a gente fala de forças coplanares, é que elas estão dentro do mesmo plano, certo? Lembra a definição de plano lá na geometria analítica? É um conjunto de infinitas retas, né? Então, aqui a gente está trabalhando em duas dimensões. Quando a gente trabalha em duas dimensões, a gente trabalha com área, né? Que dá a ideia de plano, certo? Então, quando a gente fala de coplanar, é que essas forças estão no mesmo plano. Se essas forças estão no mesmo plano, né? A gente vai ter um plano bidimensional, então é o plano XY, tá? Quando a gente fala que as forças não são forças espaciais, né? A gente já está na terceira dimensão. E aí a gente tem todo um cálculo diferente para calcular as forças resultantes em 3 dimensões também, e as componentes de força em 3 dimensões, que isso vai ser o tópico da próxima aula, tá bom? Thales está aí? O Eider está aí? Tá, está aqui, professor. Thales, lê para nós o terceiro pontinho só, por favor. A orientação dos eixos x e y é arbitrária e suas direções positivas são especificadas pelos vetores cartesianos unitários I e J. Certo. Então, a força está na direção x, é I. Está na direção y, é J. Aí você tem que saber se ela está para cima ou para baixo, ou para a esquerda e para a direita, que os sinais também vão ser alterados, né? Então, forças contrárias, forças alinhadas, né? Então, tudo isso tem que ser analisado nos exercícios. O Eider está aí? Tô sim, professor. Lê para nós os 2 últimos, por favor, Eider. Os componentes x e y da força restante são simplesmente a soma algébrica dos componentes de toda a força coplanares. A intensidade da força resultante é determinada pelo teorema de Pitágoras, e quando os componentes se traçados é um desenho esquemático do eixo x e y. A direção é determinada trigonometricamente. Fechou, então. Certo, pessoal, essa é a teoria, né? Então, a gente vai fazer alguns exercícios juntos. Eu vou fazer o primeiro com vocês, tá? E vamos ver se dá tempo de fazer todos os outros. Eu vou ver se vocês conseguem fazer um sozinho para apresentar também, ok? Deixa eu abrir o meu Word aqui. Bom, vamos ler aqui, né? A figura está grande demais, eu acho. O elo da figura, o elo seria essa peça aqui, que a gente pode enxergar ela como se fosse um ponto,
bom? A geometria dela nesse momento não vai importar para a gente, tá bom? Bom, o elo da figura 2.18 está submetido a duas forças, F1 e F2, né? Esquece esse aqui que é esse aqui é o meio que uma explicação a mais, tá? Então foca só nessa figura esquerda aqui. O elo da figura 2.18a submetido a duas forças F1 e F2 determina a intensidade e a orientação da força resultante, certo? Então, pessoal, o que ele quer que eu faça aqui, né? Ele quer que eu determine a intensidade e a orientação da força resultante, certo? Eu posso somar 600 com 400 diretamente? Posso ou não? Não. Não pode, né? Deixa eu só mostrar aqui um esqueminha para vocês aqui, né? Só para a gente revisar isso, né? Ver se eu vou achar uma imagem boa aqui. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui eu queria. Ó, então se dois vetores, né, estão na mesma direção, você pode somá-los, né? E com a mesma inclinação, né? Se estão na mesma direção ou sentido, você pode somá-los tranquilamente, certo? Se eles fossem contrários, se esse pretinho aqui tivesse para a direita e esse para a esquerda, você tem que subtraí-los, beleza? Se dois vetores estão inclinados no plano cartesiano, né, você não pode somar diretamente. O que você tem que fazer? Você tem que somar, decompor ele em x e y, certo? Para depois conseguir fazer a força resultante pelo teorema de Pitágoras. Então, essa é a ideia, tá? Então, toda vez que os vetores tiverem uma angulação, se eles estivessem em cima dos eixos, você até poderia somar já. Mas como eles têm uma angulação, uma direção em sentido diferente, você não pode somar 400 com 600, certo? Essa é a ideia básica, ok? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Primeiramente, nós vamos fazer o quê? A somatória das forças em x, tá? Deixa eu ver se eu... É porque eu tenho essas equações prontas aqui. Nossa, eu tirei o negócio daqui. 2021. Vamos fazer na marra aqui, depois eu copio esse arquivo. Então, primeira coisa, você vai fazer o quê? Vamos inserir aqui, né? Um somatório. Um somatório das forças em x, certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui dentro do meu cálculo, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, primeira coisa aqui é nós decompormos a força. Professor, né? Não sei se é a minha internet, F1. mas tá zoado, não escutei quase nada que você falou. Travou aqui também, professor. Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Tá? Beleza. Bom, então a primeira coisa, eu não posso somar F1 com F2, né? Eu tenho que decompor isso em x e y para que eu some os vetores na mesma direção e sentido. Eu não posso somar vetores em direções e sentidos opostos. Opostos não, diferentes, né? O sentido até que pode ser, mas a direção tem que ser igual. Ou seja, o ângulo, para eu somar ou subtrair vetores, eles têm que ter a mesma angulação, tá? E se tiver direções diferentes, eu posso somar ou posso subtrair, certo? Então, primeiro vamos pegar essa força F1 e vamos decompor ela na componente x, porque ela está inclinada, né? Então, eu não posso, daqui eu não saio com nada, eu tenho que colocar ela em cima dos eixos x e y. Bom, a ideia aqui, né, é o seguinte, é fechar um triângulo retângulo aqui, certo? Eu vou até já colocar uma setinha aqui, né? Já vou até colocar uma seta aqui. Por quê, pessoal? Põe azul, em laranja vai ficar mais destacado.
Por que que tem essa seta aqui? Porque essa força aqui, ó, ela vai ter, como ela está inclinada, ela tem uma parte em Y e uma parte em X, que eu vou usar seno e cosseno para conseguir, né, decompor isso daqui, tá? Então, aqui, ó, eu tenho, né, a minha hipotenusa. A minha letra aqui tá gigante, não precisa disso. Eu tenho a minha hipotenusa, que é quem? A minha força resultante é a minha hipotenusa, certo? Força resultante é igual a minha hipotenusa. Não, mas esse quadrado aqui tá muito grande, cara. 3. Ah, é por causa do zoom. Sim. Ah, tá melhor agora. Então, essa parte aqui, né, é a minha força resultante, que é a minha hipotenusa, que é 600, certo? Aí, quando você vem pra cá, desse lado aqui, ó, isso aqui é a minha força Y, certo? A minha F1Y, ou seja, é essa forcinha aqui, né, que ela pode ser jogada para cá, porque como ela está na mesma direção desse eixo, então você pode pegar e rebater ela para cá, tá? E aqui, ó, embaixo, eu vou ter a minha componente X, né? A minha F1X, beleza? Essa F1X está me contando aqui, né? Que essa força inclinada vai ter uma componente tanto em X quanto em Y, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o seno e o cosseno aqui, porque eu tenho hipotenusa, não é? Quem que é minha hipotenusa, pessoal? 600, certo? Que é a intensidade do meu vetor resultante, beleza? A hipotenusa é sempre o vetor resultante. Então, se eu aplicar seno e cosseno, eu tenho o ângulo e eu tenho a hipotenusa. Então, se eu aplicar seno e cosseno, se eu aplicar seno, que é cateto oposto, eu acho a F1y. Se eu aplicar cosseno, que é o cateto adjacente, eu acho a minha F1x, porque eu tenho o ângulo e tenho a hipotenusa, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Seno de 30, né? Seno de 30 graus, né? É igual a quem? O cateto oposto sobre a minha hipotenusa, certo? Então, quem que vai ser o cateto oposto do ângulo 30? Não é a F1y, que é a componente y da força decomposta? A minha hipotenusa aqui é quanto? 600. Então, vamos colocar aqui seno de 30 aqui embaixo de novo, né? Então, o que acontece aqui? Eu vou multiplicar cruzado, né? Então, seno de 30 é meio, né, gente? Então, 0,5 é igual a F1y sobre 600. Vou multiplicar cruzado aqui, eu vou ter que a minha F1y é igual a 0,5 vezes 300, né? Que dá 300. 300 newton. Tem que pôr unidade em cada passo, tá? Então, eu já descobri que essa aqui, né? Seno de 30 é meio mesmo. Eu já descobri essa componente da minha força. Eu estou pegando 600 e decompondo em x e y. Para quê? Para que eu alinhe os vetores. Na hora que eu alinhar em x e y a F1 e alinhar em x e y a F2, aí eu vou somar x com x, y com y. Daí eu vou achar a minha força resultante. Tá? Então, essa é a ideia. Então, aqui primeiro eu calculei em y, na verdade, né? Em x e y. Em y. Vamos pôr primeiro em y. Agora eu vou decompor isso daqui em x. Decompondo na componente x. Se eu usei seno para decompor y, quem que eu vou usar para decompor o x? Cosseno, né?
Ah, professor, é sempre seno para y, cosseno para x? Não, gente, depende da posição do ângulo. Se ele tivesse aqui, ó, ia ser diferente, né? O cosseno seria o y e o seno seria o x. Então, depende de onde que está o ângulo. Aí basta você enxergar o cateto oposto e o cateto adjacente, que vão ser as forças decompostas. Então, aqui, eu tenho que o cosseno de 30, né, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente a gente chama de F1x, né? Então, é F1x sobre 600. Então, vamos copiar isso daqui. Igual a isso daqui. 130 graus é igual a F1x sobre 600. Quanto que é o cosseno de 300, pessoal? Ou o cosseno de 30? Acho que é 2 raiz de 2. Acho. Isso. Pessoal, lei da nossa disciplina, lei absoluta, né? 4 casos após da vírgula, para dar a resposta exata na prova. Então, você sempre vai usar 4 casos após a vírgula, truncado, não vai arredondar nada, você vai truncar, cortar o número. 4 casas, você corta o número, porque aí a resposta da prova tem que ter igual ao meu gabarito, não pode estar diferente, certo? Se tiver diferente, é que você errou alguma conta. Então, Beleza. já estamos na combinação aqui. Bom, cosseno de 30 graus é 0,86, né? Então, 0,8660. 4 casas, truncado, certo? Igual. É isso aqui. Na hora que eu multiplicar cruzado, a minha componente, né? F1x vai ser igual a 600 vezes isso. 519,6152. 4 casas. É Newton, né? Isso é componente em x, certo? Então, ó, componente em y, essa força decomposta em x e em y ela deu o valor de 300 newton, em x ela deu o valor de 519. Espere um pouquinho. Ah, tá certo. Quanto é o cosseno de 30, gente? Quanto tá dando aí na calculadora de vocês? Professor, eu acho que é raiz de 3 sobre 2. Ah, não, tá certinho, tá certinho. É porque eu tô fazendo passo a passo, mas é isso mesmo, tá? Eu tô fazendo bem passo a passo mais do que tá resolvido aqui. Então, deu isso aqui em x, né? E deu isso aqui em y, da F1. Agora a gente tem que ir para F2. Então, na F1 eu já fiz tudo, né? Agora eu tenho que ir para a minha F2. Na minha F2, né? Essa força, ela tá apontada... Ah, professor, por que essa seta tá para cima, né, gente? Porque essa força está para essa direção. Então, se ela está para essa direção, dá a ideia de que essa força em Y está para cima, certo? Aqui, essa força está para cá, né? Então, vamos fazer um triângulo retângulo aqui. Então, se ela está para cá, dá a ideia de que a força X minha está para cá também, né? Então, dá essa ideia com o ângulo de 90 graus aqui e o ângulo de 45 aqui. Esse ângulo agora está colado no eixo Y, então vai mudar um pouco as formulações, né? A posição do seno e cosseno. Bom, antes de fazer dessa força aqui, vamos fazer a prova real para ver se dá 600, né? Essa somatória. Porque se você fizer Pitágoras aqui, ó, da componente Y, da componente X, tem que dar 600. Então, vamos fazer isso daqui. Força resultante, né? Força resultante 1, né? Que é a força 1. É igual a raiz, né? De potência aqui. A raiz disso aqui ao quadrado. A componente x, né? Mais... Saiu do trem aqui que eu não queria que saísse. Mais... 300 ao quadrado. Alguém faz essa conta aí pra mim, gente? Pra ver se vai bater aqui.
que tem que dar 600 ou aproximadamente 600. R$ 599,99999, então aproximadamente, né? Nossa, eu nunca acho aproximadamente aqui. Aproximadamente 600. Deixa eu ver se eu coloco a formatação. Isso. 600 Newton. Então, repare, né? Decompus, quando eu faço Pitágoras, eu volto ao valor da minha força resultante. Agora eu vou fazer o mesmo processo para cá, né? Então, vamos decompor, né? Decompondo a força F2 na componente Y, e o 4 decompondo a força F2 na direção X. Então, vamos pegar F2 aqui, né? Ó, o ângulo é 45 graus. Então, reparem o seguinte, né? Que a minha força resultante é 400. Minha força resultante aqui é 400. Então, a minha hipotenusa também vai ser 400, certo? Beleza. Força resultante igual a H igual a 400. Então, eu vou ter uma FY. Opa. Eu vou ter uma FY, né? Aqui tá muito largo, é aqui, ó. Tô falando de mas tem que tá muito gordinho aí. Me desparafusado aqui. Eu vou ter uma F1Y aqui. E agora eu vou ter uma F1X aqui em cima. Concordam comigo? Porque eu posso rebater. Como ele está no mesmo sentido do eixo X, né? Mesma direção do eixo X. Então eu posso bater ela para cá e trazer ela somando aqui nessa direção. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer cosseno e cosseno, né? Reparem que o seno é o cateto oposto, que vai dar minha componente X agora, porque o ângulo está colado no eixo Y, né? Então, seno de 45 é o cateto oposto, que é F1x sobre 400. E o cosseno de 45, cosseno é o cateto adjacente a 45, que é o F1y aqui, né? F2, na verdade, né, pessoal? Desculpa. F2x, F2y, FR, que é igual a F2, né? Que é igual a F2, que é igual a H, que é igual a 400. Então, FR, que é igual a F1, que é igual a H, que é igual a 600. Então, vamos lá, né? Cosseno de 45 é o cateto adjacente, F2y sobre a hipotenusa, que é 400. Eu vou copiar aqui já, para já ficar mais fácil.
Então, vamos lá. Cosseno de 45 graus é igual ao cateto da hipotenusa, que é igual a F1y sobre 400, né? Então, cosseno de 45 é igual a F1y sobre 400. Cosseno de 45, 4 casas, 0,7071. É igual a F1y sobre 400. Alguém pode me falar quanto que deu isso daqui, gente? Duzentos e oitenta e dois 8427. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Bom, fiz para x, né? Agora eu vou fazer para y. Fiz para y, agora eu vou fazer para x. Vou copiar o seno aqui. Oxi, velho, que isso? Então, agora, seno de 45, né? É o cateto oposto, que é o F2x, sobre a hipotenusa, que é 400. Eu acho que tá faltando colocar 2, né? Gente, vocês não estão prestando atenção, gente. Você já sabe também, né? Então, aqui, vai ser tudo F2, né? E vai ser F2x. Sobre 400. Então, F2x, né? Aqui, ó. Seno de 45, cateto oposto, F2x sobre a hipotenusa, que é 400. Então, aqui 400, aqui F2x. Aqui é o seno de 45, né? 45 aqui, coloquei. Seno e cosseno de 45 é o mesmo valor, né? Raiz de 2 sobre 2. Sobre 400. Então, aqui eu tenho 400. Vai dar a mesma coisa, né? Vezes 0,7071. 282. Tá. 400 vezes seno de 45. 282, 82, 84, 27. 282, 84, 27 newton. Show de bola. Então, decompus todas essas forças aqui, né? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu só posso somar agora todas as forças na direção X, todas as forças na direção Y, mesmo com sentidos opostos, tá? Então, se tiver o sentido oposto, ela vai entrar negativa, né? Então, reparem aqui, né, que essa força aqui está para a esquerda, certo? Então, ela está negativa em X, tá? Então, isso é muito importante. Então, no cálculo de X, que agora eu não sei nem quem mais é X aqui, quem é Y, cosseno é Y, aqui é X, não é Y. O X está aqui, agora aqui está X. Então, essa força aqui vai ser negativa, né? Porque na direção de X ela está para a esquerda. Então, convencionalmente, todas as forças apontadas para a esquerda são negativas. Todas as para baixo são negativas. Todas as para cima são positivas. Todas as para a direita são positivas. Você pode fazer tudo ao contrário, mas o ideal é fazer um padrão só, né? E é o mais usual, é esse que eu citei para vocês. Então, agora, mas o que ele quer, pessoal?
determina a intensidade e a orientação da força. Então, agora eu tenho que fazer a força resultante no anel. E esse anel está sofrendo duas forças, né? Essa com essa. Então, eu não posso somar essa com essa. Eu tenho que decompor tudo primeiro para somar as decomposições. Então, agora a gente parte para o somatório das forças, né? Somatórios de forças. Então, eu vou somar minhas forças em X. Em X deu aqui, né? Menos 282. Mais quanto? Ó, essa força aqui está apontando para a direita, né? Se eu decomponho ela aqui em X, ela está para cá, ó. Certo? Então, vamos colocar esses vetores aqui. Ó, essa força X está para cá, essa força Y está para cá, certo? A Y está positiva para cima e a negativa em X aqui. Essa força X aqui, ela está para cá, né? Na hora que eu decomponho, ela segue a setinha, né? Então, a setinha está aqui para baixo e essa aqui está para cima, bom? Bom, o que eu vou fazer aqui, então? Eu vou somar X com X, Y com Y. Então, aqui deu 519, né? A F1x mais a F2x, que deu 582 negativo. Vou fazer essa continha aqui, 4 casas decimais. Então, 519,6152 menos 282,8427. Isso deu 236,7725. Positivo, né? Então, a gente vai fazer um gráfico lá embaixo depois para vocês verem. E as somatórias das forças em Y, né? Vai ser igual a quanto? Vamos lá pegar as forças Y. Então, o mesmo valor de 282, né? Mais 300. Então, aqui é 300. E essa força aqui agora é positiva, né? Todas voltadas para cima. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 582,8427. A gente puxa um gráfico agora, né? Vamos fazer um gráfico. Então, a gente vai ter aqui o seguinte. Vamos já puxar uma caixinha aqui. A gente vai ter uma força aqui na posição X de 200 que vai ser 236,7725 newton. Aqui no seu eixo X você vai ter essa força. E aqui no seu eixo Y, você vai ter essa força. Então, eu vou ter uma força resultante apontada para cá, né? Porque vai ser o meu teorema de Pitágoras, ou perdão, vai ser o encontro dessas duas forças, certo? Isso, exatamente, vai ser o meu teorema de Pitágoras aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou fazer o Pitágoras para conseguir achar a força resultante, né? Bostinha. Tinha que dar mais um espaço. Ah, tá indo junto, graças a Deus. Isso tá certinho. Então, vamos fazer um Pitágoras aqui para achar a força resultante, que é isso que ele quer, né?
Então, a equação, vamos pôr uma potência. Força resultante ao quadrado, que é a hipotenusa, né? É igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, esse aqui. Ao quadrado. Mais. Ao quadrado. Mais. Isso daqui ao quadrado. Pessoal, só um minutinho, tá? Tem que atender aqui. Um minuto. Vamos lá. Então, não sei por que está aparecendo isso daqui. Ah, é o que eu já tinha colocado a potência, eu acho. Ah, não, aqui, ó, ao quadrado. Mais esse aqui ao quadrado. Nossa, gente. Isso aqui é ao quadrado. Bom, se você fizer essa continha aqui, essa força resultante ela vai dar 629,1000. Newton, certo? E a direção, pessoal? É só fazer a tangente, né? Vai ser o θ menos 1, certo? Então, aqui vai ser θ menos 1. É a tangente de θ. É a tangente de θ. Não, como é que é? Tangente a menos 1, né? Θ menos 1, tô doido aí. Tangente a menos 1 de θ, certo? Que é igual a quem? Ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto, pessoal? Vai ser o y, né? Ok? Sobre a hipotenusa, sobre o adjacente, né? Que é o x. Isso aqui vai me dar um ângulo de quanto, hein? 67,9 graus. Nós vamos fazer com 4 casas, né? Igual eu ensinei vocês. 582,8427 dividido por 336,7725. Shift tangente disso. 67,8911 tal. Então, aqui, ó, representando isso daqui, né, essa força resultante, ela está, né, aqui, partindo dessa origem, porque aqui deu positivo e aqui deu positivo, então esse vetor está aqui, nesta angulação aqui. Ô, meu pai. Esta angulação aqui de 67,89 graus. Ok, pessoal? Achamos a direção. Então, eu estou fazendo bem revisadinho para a gente tirar aquelas dúvidas que às vezes ficam no decorrer dos estudos, né? Para enxergar isso muito bem, para que vocês não errem mais esse tipo de problema, que a nossa disciplina é baseada só nisso daqui, basicamente. Então, vocês têm que saber muito bem isso daqui, certo? Não vou fazer chamada hoje, estão dispensados. Na próxima aula, a gente continua fazendo alguns exercícios e continuando a disciplina, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pela participação, pelas câmeras, estamos juntos. Até mais.
Obrigado. Falou. Valeu, professor. Até mais. Falou, Lucas. Até semana que vem. Mais, galera.